Deus abençoe, pessoal. Ó Deus de poder, Deus santo, digno de toda honra, todo louvor. Se faz presente nessa ministração, me usa pela sua misericórdia do Ecaçarababaebo. Yexarabacaçarabaê. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, adentra cada coração, cada mente aflita. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje eu vou procurar fazer uma pregação mais curtinha, porque eu tô sem óculos e eu não tô enxergando um palmo na frente do nariz, tá? Então vai ser complicado, né? Ficar lendo muito aqui. É melhor ir falando, deixar o Espírito Santo de Deus usar, né? Porque para ler tá ruim, tá? Não tô enxergando nada. Enfim, vamos lá. Foi sorteado aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, 19, tá? E 21. Vamos ler do 19 ao 21. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar aqui. Deixa eu ler aqui. Tá, cadê o negócio aqui? Misericórdia, vai ser difícil, hein? Pensa numa pessoa cega. Então, vamos lá. Tá. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Olha que situação. Então aqui tá mandando você meditar. Será que você pode fazer lambança, né? Tomar da ceia, comer do corpo, tomar do sangue, comer do corpo, né? De uma forma irreverente, né? Então tem que ter muito cuidado. Então ele tá deixando bem claro. Será que vocês podem tomar esse cálice, né? E depois ir lá fazer lambança e tomar do cálice do demônio? Né? Não tem como você servir a dois senhores. Você vai ter que decidir quem você quer servir. Isso é uma coisa séria. Eu já falei, tô careca de falar sobre isso aqui. Mas esse versículo ele dá pano pra manga, tá? Porque Deus ele fala que ele não tenta ninguém, né? Deixa bem claro. Que na verdade, Satanás o que ele é? Ele é o autor das tentações, tá? Ele cria essas tentações para você cair. Obviamente, Deus permite, porque Deus vai entregar você ao desejo do seu coração. Se você não faz nada para quebrar a tua carne, tá? Por isso eu tô falando, de repente o Espírito Santo de Deus vai me usar falando mais do que lendo, tá? Por quê? Por causa da dificuldade que eu tô. Vou ser sincera, eu não tô enxergando mesmo, não tô conseguindo ler nada, patavinas aqui. Mas vamos lá. Então, Satanás, ele é o autor, tá? Das tentações. Ele cria situações para você cair. E qual é a diferença, né? Vamos entender. A diferença do justo e do ímpio, né? Por que o ímpio ele não consegue, né? Ele mostrou, né? Igual eu te falei, né? Satanás ele é o autor, Deus é o que permite, né? Satanás tentar você naquilo que você pensa, que você alimenta, porque Deus ele sabe, né, que você tem condições, você como justo, conhecedor da palavra, você tem condições de paralisar o pensamento, os desejos do seu coração, quando você faz um jejum, quando você ora, entrega seus caminhos na mão do Senhor. É claro, a tentação é igual eu falei lá, né, Mateus 4 lá, é uma coisa que você quer, senão não seria tentação, né? O pecado, ele é bom. Se ele fosse ruim, você não ia cair. Ele é uma coisa que vai tentar todo o tempo, né? Para que você caia, para que você ceda. Então, o pecado é bom. Ele nunca vai aparecer de rabo de chifre para você. Ele vai aparecer como uma coisa boa. Então o ímpio, ele tem uma alma depravada, porque eles não alimentam o espírito. Então não existe uma comunicação de Deus, o espírito de Deus com o espírito do homem. Então não existe essa comunicação. Ele é como um animal, ele segue os seus instintos, as suas vontades. O justo não. O justo,
ele, como eu falei, ele tem que repreender, ele não pode aceitar, ele tem que resistir ao diabo, tá? Lá em Tiago 4:7 fala que a gente tem que resistir. O que é resistir? Como resistir? Você vai continuar com a lasciva, com o desejo, com a vontade de fazer o que é errado. Mas você vai resistir pelo nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, que já levou na cruz do Calvário os seus pecados. Então você já foi sepultado, né, com o Senhor Jesus. Você, na verdade, lá em Mateus 10, né, do 34 em diante, achei aqui, né? 34 não, é 38, né? 38 fala assim, ó, não serve para ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, tá? Como eu vou morrer e me acompanhar, tá? Então agora, nesse momento, é como se Deus estivesse falando, você não serve para ser seguidor do Senhor Jesus. Se você não crucificar a sua carne como Deus, como Jesus crucificou a dele, né, ó, quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Então a vida abundante, lá em Mateus 10:10, é na verdade exatamente isso aqui, tá? A vida verdadeira, a vida eterna, a vida abundante. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida completa, vida plena, né? Vida abundante. Então não é essa vida medíocre aqui. Então as pessoas estão muito firmadas nesse mundo, nesse sistema de coisas, e usa esse versículo do jeito que quer. Não é que você não possa ter uma vida próspera, plena também aqui. Eu vou ser sincera, eu não vou mentir para vocês. É quase impossível vocês terem essa vida plena nesse mundinho medíocre, tá? Então eu acho o seguinte, não tem esperança só para essa vida. Não é que você não possa ter esperança para essa vida. Eu falo para você, eu prefiro ter mais esperança, tá? Para minha vida que tá por vir, né? Do que essa vida medíocre que eu tô vivendo. Então, eu acho, Paulo mesmo fala, não tem esperança só para essa vida. Mas eu até aconselho, não tem esperança, tá? Não viva influenciado pelas coisas do mundo. Fica mais com a sua mente voltada no que é eterno, né? É porque Deus deixa isso bem claro, né? Não ajunte riqueza nessa terra, onde as traças, a ferrugem consome, né? Não esteja voltado para as coisas desse mundo. Então, eu acho que se você, quando está buscando se santificar, crucificando a sua carne, você realmente não tem tanta esperança nessa terra. Você não faz tanto folclore das coisas, sabe? A pessoa, ela fica muito empolgada com esse mundo. Só que a vida aqui passa muito rápido. Então não vale a pena você fixar seu tempo, né? Seu destino, né? Aqui. Porque nós temos uma vida plena com o Senhor Jesus. Então o nosso destino, tá? Nós estamos destinados a viver eternamente com Cristo Jesus. Só que as pessoas estão muito querendo só prosperidade, bons casamentos, um bom marido, uma boa esposa, né? Não é que isso seja errado de forma nenhuma. Eu também gostaria, né, de ter minha saúde estabelecida, ter uma promessa de cura, glória a Deus. Mas se essa promessa não se cumprir, por algum motivo eu não alcançar essa graça, poxa vida, eu tenho uma vida eterna. Deus fala que lá não existe dor, não existe sofrimento, né? Nós não temos que nos preocupar mais com o diabo, né? Então é muito mais interessante você ter essa alegria da salvação, porque ninguém nunca vai roubar, nunca, né? Você tá bem hoje, amanhã se aparece uma enfermidade, você não vai conseguir ficar de pé, porque você teve a sua esperança firmada aqui nessas coisas, nesse mundo. Então, quando o próprio Jesus fala, né, quem procura os seus próprios interesses, né, ele nunca vai ter a vida verdadeira, porque ela vai ficar, né, de certa forma distraída com as coisas que muitas vezes nem é Deus que está proporcionando, muitas vezes é o diabo mesmo, tá?
que vai te dar uma casa de praia, um carro do ano. É, sim, senhor. Por que não? Porque muitas vezes aquele carro vai fazer você viver na estrada. Nunca mais você vai botar o teu pé dentro da casa do Senhor. Muitas vezes a casa de praia vai fazer você passar final de semana prolongado, né? Numa praia. Nunca mais você vai adorar a Deus na casa do Senhor. Então, existe prosperidades que parece que vem de Deus e não vem. Então, é isso que eu estou te falando. Temos que ter muito cuidado. A gente acha, né? Tem que ter cuidado porque o diabo, a primeira coisa que ele vai fazer com um crente, né? O crente, né? O justo, vou botar o justo porque ele quer andar, né, de uma forma justa, ele tem vontade de obedecer, igual o Romanos 7 fala, ele tem até vontade, mas ele não consegue chicotear a carne para fazer a vontade do Espírito. Então, o querer não tem nada a ver com conseguir. Deus fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você quer, e daí? Eu também quero, mas eu tenho que fazer alguma coisa para isso, né, esse desejo meu se realizar. Né? Que vamos, eu até li isso aqui, mas vamos lá para Romanos, que eu falei Romanos 7. Vamos lá que eu vou deixar o Espírito Santo de Deus tomar aqui, porque, como eu te falei, né, eu não estou enxergando, eu estou com óculos aqui, mas ele tá ruim de doer, eu tenho que na ótica fazer um óculos. Quer ver? Vamos lá, Romanos 7, acho que é Romanos 7, deixa eu ver. Vamos ler, é isso que eu tô falando. Cadê ele, gente? Aqui, ó. Né, a luta interior. A luta interior, olha só. Sabemos que a lei é divina, então você tem essa consciência, mas ele fala, eu sou humano, fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Então, peraí, olha só, eu sou humano. Jesus Cristo foi tentado na humanidade dele, lá em Mateus 4. Ele foi tentado naquilo que ele queria, que era comida. Ele estava com fome. Satanás foi oferecer o quê? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras, né? E satisfaça o seu desejo, mate a sua fome, né? Então ele foi tentado em duas coisas, que é, né, a fome, né, e no orgulho de mostrar para o diabo que realmente ele era o filho de Deus. Então aquele negócio, né? Então você vai ser tentado na sua concupiscência, no seu desejo, na sua lasciva. Então, aquela pessoa, né, aquele negócio, a pessoa que sabe fazer o que é certo e não faz, ela já está em pecado. Então, é o saber, não é o fazer. Então, eu sei fazer, missionário, eu realmente sei fazer o certo. Você sabe, você só não quer pagar preço. Então, você acha que você não vai ser cobrado pelo que você sabe. Você sabe, filhinho, acabou para você. Você não é uma alma depravada. Você não é um ímpio. Você é justo, porque você sabe. Você sabe fazer o que é certo. E aquele que não faz, já pecou. Então, você não quer pagar preço, né? Então, é isso que eu tô te falando. Você não quer crucificar a carne como Jesus crucificou. Você prefere buscar os seus interesses. E Deus fala, aquele que busca os seus interesses não serve para ser o meu seguidor. Tanto que existe né, lá em Mateus fala, buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você tem que buscar as coisas do reino, as coisas celestiais, as coisas de Deus, né? As demais coisas vos serão. Então, você não vai atrás de dinheiro, você não vai atrás de homem, você não vai atrás de mulher, você não vai atrás de casamento, você não vai atrás de nada, de saúde, de nada. Isso vai vir até você porque você está buscando um abençoador. Automaticamente as bênçãos te seguirão. Vamos continuar lendo, apesar que eu não estou lendo nada, mas vamos lá onde eu estou aqui, gente. Vamos ler mais um pouquinho, né? Aí fala aqui, ó, sabemos que a lei é divina, né? Mas eu sou humano e fraco, tá? Então ele reconhece a humanidade, né? A fraqueza dele, que ele foi vendido ao pecado para ser escravo do pecado. Tudo certo. Aí ele fala assim, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Eu não entendo o que faço. Como assim? Vamos refletir. Eu não vou nem terminar esse versículo, não. Só vou repetir ele, ó. Eu não entendo o que faço, né? Pois não faço o que gostaria de fazer. Aí vai mudar o sentido desse versículo, por quê? Porque o versículo 15, ele fala assim, eu não entendo o que faço.
Então, quando ele tem esse entendimento, aí, no caso você, a partir da hora que você tem esse entendimento, que você não está entendendo, por que você não controla, por que você não consegue, porque você já conhece o que é certo. Então, aí você já não é mais vítima do diabo, entendeu? Você já não é uma alma depravada, uma alma que não tem o Espírito de Deus falando com você, tá? A alma, ela interpreta aquilo que a tua carne quer. Então, ela vai interpretar, porque o Espírito precisa ser bem alimentado. A alma só vai interpretar o que a sua carne quer. Então, você vai sentir uma opressão maligna, a sua alma vai se abater, até mesmo concluindo o que a sua carne quer fazer. Você vai lá e empresta a sua carne para o diabo usar ao bel prazer dele. Legal. Você se satisfez, né, com aquilo, né, com aquele pecado. Legal, né? Foi bom para você? Foi bom. Mas depois que você termina de pecar, vai ficar de presente para você uma opressão maligna. Existe a manifestação, tá? Maligna, que o espírito ele se manifesta através de você. Existe a opressão e a manifestação. Mas a opressão, eu falo para você, para mim é uma das piores, né? Por quê? Porque o diabo, ele fala na tua mente, ele te oprime, a sua alma fica amargurada, você se sente mal, você não tem vontade mais, não sente mais vontade de ir para a igreja, você não sente vontade de ler Bíblia, de jejuar. É uma opressão. Aquilo enfraquece todo o seu ser. Tá? Muitas vezes até uma pessoa que se deixa, né, tem uma manifestação satânica, né, o diabo se manifesta ali, né, ela pode até bater cabeça, jogar um carro na parede, pode haver uma manifestação, mas não é uma opressão. Você sai daquela manifestação e você toma um choque daquele surto, você fica estático, né, com aquilo que você fez. Eu quebrei tudo dentro de casa mesmo. Então foi uma manifestação. O diabo te usou, quebrou tudo, quebrou televisão, quebrou geladeira. Vamos entender, né? Ou então, igual eu falei, né, essa manifestação, você ainda consegue, tá? De momento você até não consegue controlar. Quando você vê, você já quebrou tudo, já bateu em alguém e tal, tá. Mas passou. Agora, a opressão, ela não passa. O diabo, ele consegue ficar na vida do crente de uma forma opressiva e ele não tem mais força para buscar Deus, porque ele emprestou o corpo dele ao pecado. Então, isso é muito mais perigoso. Isso leva a pessoa a uma morte espiritual. Se o diabo roubar a tua fé, né, através dessas opressões, ele vai roubar a tua fé, ele vai te enfraquecer, né? E aí você não vai ter mais ânimo de buscar Deus. E você vai ter vontade de lutar, mas não vai ter força. Isso é a pior coisa, tá? Então vamos lá, vamos ler mais um pouquinho, que ele fala aqui, né? Eu não quero nem perder esse raciocínio que o Espírito Santo de Deus está me dando aqui, ó. Que fala, eu não entendo o que faço. Tá, então foi o que o Espírito Santo de Deus falou, né? Quando ele fala, eu não entendo, olha só, é porque, olha só, pois não faço o que gostaria de fazer. Então, se ele gosta, se ele quer, se ele deseja fazer o que é certo, é porque o Espírito Santo de Deus já ensinou a fazer o que é certo. Porque a pessoa que ela está cauterizada, não, eles não têm vergonha, eles são como animais, né? Tudo que eles fazem é por instinto, por desejo. Quer saciar, né? Vai saciar a sua vontade, né? Ele não quer saber se vai prejudicar alguém ou não. Eles não têm empatia por ninguém, eles não se colocam no lugar de ninguém. Simplesmente quer matar a vontade da carne e vai fazer, não importa o quanto custe. Mas quando você, tá? Quando você sabe e tem vontade de fazer o que é certo, aí ferrou para você. Por quê? Porque o Espírito de Deus já falou no seu coração. E aí ele vai cobrar o quê de você? Olha, eu já te falei. Eu tô fazendo você sentir vontade de fazer o que é certo. Só que você não quer pagar preço, você não quer lutar. Olha só, pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Peraí, se você odeia, por que você faz? Você tem um caminho, né? Você tem como lutar.
Porque o ímpio, ele não odeia, ele ama o pecado. Ele não sente ódio, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele não tem princípio, não tem. Aí fala aqui, ó, se faço o que não quero, isso prova que, olha só, hein, reconheço que a lei diz o que é certo. Aí, olha a lei entrando aí, né? Então, a partir da hora que você, se faço o que não quero, se você faz o que você não quer, você não quer, você não tá afim, você não quer cair naquilo. Cara, mas eu voltei a me prostituir de novo, eu voltei a encher a cara de novo, voltei a me drogar, eu não quero. Então, se você não quer, você já sabe que tem uma lei agindo em você, né? Já tem alguém falando com o seu íntimo, né? Isso vai provar, né? Deus vai lá no seu íntimo, vai sondar o seu coração e você vai responder por aquele sentimento, porque tem uma prova. Você reconhece, aí fala aqui, isso prova que reconheço. Então você reconhece que a lei diz o que é certo dentro de você. Então, acabou. Você é lá igual Romanos 2. Romanos 2 fala que você vai ser cobrado pela sua consciência. Ou melhor, você vai ser julgado pela sua consciência. A sua consciência vai ditar regra, o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas que não conhecem a Deus, elas vão ser julgadas pela consciência. Porque não tem uma lei, elas não conhecem a lei. Mas só que aqui não. Aí, o Paulo está falando de lei, de uma pessoa sabe, ela conhece a lei, os princípios de Deus, só que ela não quer obedecer, ela não quer pagar preço. Ela prefere se entregar à lasciva, aos desejos da carne. Então, falar, e isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Como assim não sou eu? Não sou eu? Como assim? Né? O diabo, ele vem falando com você em primeira pessoa. Como assim? Ele vai parecer que é você que quer, vai parecer que é você que está pensando, que é você. Não é você, é o diabo. Só que aqui você conhece o quem é o diabo e quem é você. Então existe, né, uma coisa bem distinta. Você sabe lá no fundo quem é o diabo. Então você não vai ser julgado, né, pelo que você não conhece. Você vai ser julgado pelo que você conhece. E você conhece Satanás, que ele fala em primeira pessoa. Só que você deu asa àquela imaginação. Você quis alimentar aquele desejo, né? Por isso que tem aquela palavrinha, né, que fala que quando o pecado é gerado, concebe a morte. Mas por que ele é gerado? Porque você alimenta. Você gera e vai haver uma concepção. E você vai conceber a morte, né? Em algum momento da sua vida, aquilo que você alimentou, aquilo que você não matou, né? Aquele desejo errado, aquele pensamento errado, tá? Que você deu asa à sua imaginação, se materializou, né? Não ficou só no pensamento. O que vai acontecer? Vai morrer. Espiritualmente ou até fisicamente, porque você vai ser julgado pela sua consciência e o Espírito Santo conhece cada um, tá? Muitas vezes aquele homem, ele não sabe paralisar, não tem entendimento, né? Quem é ele, quem é o diabo? Confunde mesmo. Falei, eu não presto, eu não valho nada, eu sou um pedófilo, eu nasci assim, a pessoa, ela não consegue separar ela do diabo porque ela não acredita nem no mundo espiritual. Ela acha que ela não presta. Tem pessoas que se suicidam porque ela acredita que ela é aquela pessoa. Ela dá cabo da vida dela. Olha que situação, né? Então, esse é o diferencial do homem que tem a lei escrita no seu coração, ou então que tem Deus falando na tua mente, mostrando a direção. Não vai por esse caminho porque você vai se estrepar. Então, retomando aqui, senão eu não vou dar continuação à leitura. Quer ver? Vamos ler mais um pouquinho? Aí tá, né? Foi o que eu falei, ó. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim.
Isso é na minha natureza humana, tá? Então ninguém, mas não importa, pode ser a pessoa que está buscando se santificar todo dia, está flutuando no poder, não interessa. É muito difícil se manter naquela santidade sem Deus. Se você não buscar, né, o doador da vida, o seu Criador, a essa divindade, você não consegue andar. Porque ele fala aqui, ó, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Então você tem que ter essa consciência. Nada que vem de você presta. Nada. Pode estar lindo, maravilhoso hoje, mas se ficar um dia sem se aproximar do doador da vida, sem ler, sem um jejum, sem uma vigília, sem buscar Deus no templo, você pode ter certeza, você não vai ficar de pé. Porque não tem nada de bom em você, tá? Aí falou, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Quem é que vai te ajudar a fazer o que você quer fazer, mas não consegue? Deus. Para isso você tem que ter essa comunhão plena, tem que estar buscando mesmo. Não é uma vez ou outra, vou fazer um propósitozinho e pronto. Não, não é assim não. Você tem que fazer, né, valer, né, quebrar esse demônio, esses pensamentos, né, do diabo na mente. Você tem que buscar, você tem que não só repreendê-los, mas tem que estar mesmo buscando a Deus, né, para você vencer. A carne, ela tem que enfraquecer. Aí ele fala assim, ó, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Então a tua carne vai sempre ganhar, sempre, tá? Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. Como é que você vai matar o pecado, né? Ele vive em você. Você tem que sepultar a velha criatura todo santo dia. É um dia de cada vez. Nós não somos salvos, nós estamos salvos pela misericórdia. Amanhã a gente não sabe, né? Se a gente vai manter esse patamar de santificação. Você tem que estar buscando a Deus todo santo dia. Buscar saber. Para você resistir hoje, né, ao diabo, você tem que ter buscado ontem. Para você resistir amanhã, você tem que estar buscando hoje. Não é uma vez ou outra. Aí você não vai conseguir. Aí fala aqui, ó, assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal, né? Porque tá fraco, né? E o pecado não é vitamina. Ele vai enfraquecer cada vez mais, né? Porque o pecado te enfraquece. Aí você vai pecar. O que vai acontecer? Vai enfraquecer cada vez mais. Porque tem pessoas que falam assim, eu sou fraco, eu sou pecador mesmo, né? E eu sou falho. Então quer dizer que o pecado é vitamina? Ele vai te fortalecer? Não, ele vai fazer você enfraquecer cada dia, até gerar a morte, até você perder a sua salvação. Então, o fato de, eu sou fraco, você é fraco, você foi vendido ao pecado, mas você pode sepultar, porque Jesus venceu. Ele fala, se eu venci o mundo, você pode vencer. Então não tem como. Se Jesus venceu, na humanidade dele, ele foi tentado pelos mesmos pecados que você é tentado. Nada além disso. Ele foi tentado na humanidade dele. Tudo que você passa, todo tipo de tentação agora que você tem passado, Jesus passou e venceu. Então não pode você chegar lá em cima, né, no dia do juízo e falar, mas eu sou fraco, eu não sou Jesus, eu sou humano. Só que Jesus veio como humano e venceu exatamente aquilo que você disse que não conseguia vencer. Então, com Jesus você consegue. Mas como? Né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Você tem que viver Cristo. Você tem que viver Cristo. Você tem que ter desejo de buscar esse Deus todo dia. Não é uma vez ou outra, um jejumzinho aqui, outro acolá. Não, é todo dia. Sempre faz algum propósito. Sempre busca quebrar alguma coisa que você gosta. Não se entrega aos seus desejos, às suas vontades. Enfim, vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó.
Vamos ler o 21, ó. Assim eu sei que o que acontece comigo, tá? Ele sabe, tá? Ele tá confessando isso pra ele. É isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Ai, que lindo, maravilhoso. Tem um bocado de gente aí que, Jesus mora no meu coração. Eu amo, né, a Deus. Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, mas tá uma carniça só. Tá vivendo totalmente podre, né, sem o Espírito Santo. O que adianta? Ninguém tá duvidando que ele gosta de Deus. Mas amar a Deus é obedecer à palavra de Deus. E Jesus deixa bem claro: eu amo aqueles que obedecem os meus mandamentos. Quer ver lá em João? Deixa eu ir lá em João. Tá, é João 14, tá? Vamos ler um pedacinho aqui do 15 em diante, né? Que fala assim, ó. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver nem conhecer, tá? Um mundo, a gente está falando de crente, meia boca, né? Crente que não quer pagar preço, que não quer sepultar o pecado. Aí fala a velha criatura, no caso, né? Ó, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Agora entra o negócio, tá? Ó, vou ler de novo, ó. Mas vocês o conhecem. Então tá falando de pessoas que conhecem, ó. Porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então ele fala aqui, ó, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Vamos repetir. As pessoas... não vou botar a pessoa, né? Tô falando no plural aqui, mas é de pessoa para pessoa que Deus tá falando, ó. A pessoa que aceita, tá? E obedece. Aceitar é uma coisa. Você aceita, você gosta de Jesus, você é simpatizante da fé evangélica, você vai na igreja, você ceia. Mas e daí? Você não obedece? Aceitar e obedecer aos meus mandamentos. Tem que aceitar e obedecer. E ó, tanto fala, aceita e obedece. Então, coisas totalmente distintas, opostas. Aceita e obedece, tá? Aos meus mandamentos. Prova que me ama. Faz, né, um jejum uma vez ou outra, vai na igreja uma vez ou outra, participa da Santa Ceia com medo de ir pro inferno, mas volta pro pecado. Aí faz aquela lambança. Olha o princípio do versículo que eu li, né, que Deus não quer esse tipo de lambança. Comer na mesa de Deus e na mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, né, que eu li 19 ao 21, que fala, né? Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que vai dar ruim. Por que ele fala que a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova? Ele quer prova, filhinho. Para você ser aprovado, você vai passar por prova. Deus quer prova. Ó, que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também amarei e lhe mostrarei quem sou. Como que Deus vai permanecer? Né? Se você não prova que ama a Deus, se você não crucifica a sua carne, como que Deus vai se apresentar a você? Como Deus vai te fortalecer? Como é que você vai conseguir vencer? Venci hoje, amanhã não deu, né? Vou tentar de novo, se der bem, se não der, amém. E eu vou para a Santa Ceia, peço perdão de novo, aí depois saio da Santa Ceia, né? E tomo do cálice dos demônios, depois volto para a Santa Ceia, tomo o cálice do Senhor Jesus e vida que segue, não.
vai dar ruim. Vamos continuar aqui, vamos lá. Aí vem aqui, né, que ele fala aqui. Então Judas, não Judas Iscariote, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: Olha só, a pessoa que me ama obedece à minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha que simples, entendeu? Então, ele conhece, o Judas, no caso aqui, né? Ele vem e pergunta, né? Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo? É porque a pessoa que ama a Deus obedece. E aí Deus fala, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se não tem obediência, não tem o Pai vivendo em vocês. Se não tem o Pai vivendo em vocês, como que vocês vão vencer o pecado? É impossível. Então, vamos lá em 1 Coríntios 10. Meu Jesus, falei que não ia ler, hein? Misericórdia, tô lendo pra Chu. Tá, então vamos lá. Eu vou ler aqui, deixa eu só falar mais uma coisinha, tá? Os demônios, tá? Ele pode, sem dúvida nenhuma, tá? Sugerir na sua mente pensamento mau. Tá? Qualquer pessoa, tanto ímpio quanto justo, conhecedor da lei ou não, quem ama, quem não ama a Deus, ele vai sugerir. Mas só quem consegue, tá, consentir, tá, se ele vai se tornar mestre da sua alma, é você. E é obviamente você que conhece a Deus. Então você tem esse conhecimento. Eu posso não permitir, né? Eu posso permitir. Você sabe que se você consentir, ele vai ser mestre, ele vai dominar a sua alma. E a hora que ele consegue dominar a sua alma, aí lascou, tá? Aí, meu filho, ele vai interpretar tudo aquilo que você está alimentando, né? A sua carne tá fraca e você vai, né, deixando a lasciva, o pecado tomar a frente. Quando vê a sua alma, ela tá oprimida. Você não consegue mais buscar Deus. E aí Deus vai te entregar o quê? A cauterização. Ele vai te largar para lá. Porque ele sabe que você teve todo o tempo Deus falando na sua consciência, Deus estendendo a mão, busca. Quanto pregador, quantas pessoas que estão aí pregando, a boca seca de pregar, entregando panfleto em rua, pessoas, né, saindo para pregar, mas as pessoas, elas não querem, elas querem continuar no pecado. Essa é a decisão de escolha que você tem. Ou você busca, porque Deus está te dando força. Deus quer te tirar, né, desse buraco. Eu até costumo brincar que o diabo, ele não está satisfeito em te jogar dentro de um buraco. Ele quer finalizar jogando pasada de terra em cima de você. Aí, meu filho, acabou. Você não consegue sair. Então, busque a Deus. Tá? Em oração, em jejum, vai buscar uma autoridade espiritual para orar pela sua vida, para te ajudar, para, né, comprar essa briga com você. Enfim, gente, né? Eu sempre gosto de falar lá em Êxodo, né, 9, lá do versículo 12, né, que Deus permitiu endurecer o coração de Faraó. Deus endurece, a hora que ele decide endurecer, permite mesmo, porque o diabo, ele não pode produzir nada sem a permissão de Deus. Então, muitas vezes você pode não conseguir mais, né, buscar a Deus. Esse livre-arbítrio que a gente pensa que tem, a gente não tem. Essa palavra nem existe na Bíblia, gente. O livre-arbítrio, ela não existe. As pessoas são loucas. Quando eu quiser eu busco, quando eu quiser eu volto para a igreja, quando eu quiser eu jejuo. Não consegue, não. Aproveita esse desejo, esse ódio que você tem do pecado e se esforça para sepultar a velha criatura. Porque imagina se Deus permitir o diabo produzir mesmo
né, em você uma cauterização, deixar você igual Faraó, com o coração duro, né, sem conseguir se voltar para Deus. Aí você tá lascado, você tá lascado. Gente, eu falei que ia ler, acabei não abrindo, deixa eu abrir aqui. Então tá, 1 Coríntios 10, né, eu quero ler, né, sobre os conselhos, né, contra a adoração de ídolos, né? Os conselhos que foi dado, né? As pessoas que, poxa, igual eu tô fazendo aqui, tô aconselhando, ó, não vai por esse caminho, dá tempo de retroceder, busque quebrar a carne, não se entrega à lasciva, aos desejos errados, tá bom? Porque isso pode te matar espiritualmente e até fisicamente. Não vá continuar na Santa Ceia, né, de uma forma irresponsável. Isso aí pode trazer maldição para você. Então, mas vamos ler. Ó, aí ele fala assim, ó, irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés, tá? Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que iam com eles, e a rocha era Cristo. Legal, né? Enfim, o que está sendo tratado aqui, né, é tudo lindo, maravilhoso. Todo mundo foi protegido, né? Eram seguidores de Moisés, todos eles foram batizados, né, do mesmo jeito, da mesma forma, todos comeram a mesma comida, lindo e maravilhoso, né? Então, vamos entender, você se acha muitas vezes protegido, porque está participando da mesa do Senhor, está junto com homens e mulheres de Deus, ou muitas vezes tem, né, um pai e uma mãe que busca, ou um marido, né, que se santifica, que paga preço, ou uma esposa que paga preço, e você se sente resguardado por causa de pessoas santas, você, né, vive, tem aquele convívio. Só que você não tem essa preocupação, porque você acha que você está protegido porque está no meio de pessoas igual essas aqui, né, que de certa forma estão obedecendo como um todo, né? A pessoa que olha, né, um fluxo ali, fala, nossa, como aquela pessoa, né, tá buscando a Deus. Mas na verdade ela tá só ali por medo, né, de perder sua salvação ou de perder a comunhão, que na verdade não é comunhão, é uma reunião. Não tem nada a ver com a comunhão com o corpo de Cristo. Você está reunido, né? As pessoas que olham acham que você é trigo, mas você é joio, né? Que lá no dia do juízo, no tempo de Deus, da seara dele, o dia que Deus vier passar a foice, ceifar, meu filho, não, o joio não sobe. Aí é que entra, você, né, tá participando de um rito, né? Aquilo é um ritual, é lindo, maravilhoso estar ali no meio dos irmãos, mas se não houver obediência, não tem como. Não tem como, porque Deus, ele fala, esse que obedece vai ser amado pelo meu Pai, né? Então, meu filho, para você ter comunhão com o pai e com o filho, você tem que estar obedecendo a palavra. Então, não adianta, você pode estar misturado, né? Igual tá falando aqui, todos foram protegidos pela nuvem, olha só, todos foram. E passaram pelo Mar Vermelho, ó. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todinho, todo mundo ali. Mas você acha que todo mundo chegou no mesmo destino? Não chegou, não. Olha só. Quer ver, ó? Todos comeram da mesma comida espiritual, ó. Beberam da mesma bebida espiritual. Olha que lindo, né? Todo mundo, vamos colocar hoje, todo mundo na Santa Ceia, adorando a Deus, glorificando a Deus, participando da ceia. Mas nem todo mundo vai chegar no mesmo destino. Olha só. Aí fala, ó. Onde que eu tô? Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. A rocha era Cristo, né? Mas Deus não ficou contente com a maioria deles. E por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, tá? Isso é um exemplo, hein? Para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adoramos ídolos como alguns deles adoraram.
Como diz as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Olha a paciência. A gente pensa, né? Deus é bonzinho, misericordioso, né? Deus é amor e ponto final. Não, Deus é fogo consumidor, Deus é juízo. Então tem que pensar, Deus é justiça, Deus é juízo, Deus vai cobrar. Né? Aí ele fala aqui, vamos continuar. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram. E por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, né? Ficar batendo beiço, né? Reclamando de tudo, não sendo grato a nada. E por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Vamos continuar. Aí ele fala aqui, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Presta atenção nesse versículo 13. As tentações que vocês estão passando agora, tá? São as mesmas tentações, tá? Olha só, hein? As mesmas tentações que os outros enfrentaram. Mas, olha só, Deus cumpre a sua promessa e não deixe que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Mas como que Deus dá força? Se você obedecer, se você buscar, se você não aceitar pensamentos, você tem que fugir, né? Você tem que resistir. Aí ele fala aqui, por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pense no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pense no povo de Israel, aqueles que comeram as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por isso, vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Olha só. Então, meu filho, a palavra ela é bem taxativa. Porque eu tô bem cansada já, né? Mas é bem taxativa. Será que a gente quer provocar o ciúme, né? A ira de Deus, a paciência, provar a paciência de Deus, continuar participando da mesa de Deus, da mesa dos demônios? Meu filho, a mente da gente tem que ser santa. Deus não habita em mente cheia de prostituição.
cheia de sujeira. Nós temos que repreender, nós temos que quebrar a carne com jejum, com oração, sendo santificada a cada dia. É Deus que vai te capacitar, é Deus que vai te fortalecer, é Deus que vai te justificar. Sem Deus você não consegue vencer a carne, tá? E aí você vai enfraquecer. Aí não adianta, volta de novo. Ai, Senhor, me perdoa. Ai, Senhor, eu não queria ter feito aquilo. Igual Judas, né? Judas, né? Pediu, né? Teve um remorso profundo, né? Se arrependeu, jogou o dinheiro no templo, mas o que aconteceu? Saiu dali e foi se enforcar. O que adiantou, né? É isso que eu tô falando. Ele mesmo se puniu, ele mesmo se justificou. Eu mereço a morte, pá! Foi lá, se enforcou. E aí, filho, não é isso que Deus quer. Deus só não quer remorso, Deus quer arrependimento profundo, Deus quer separação do santo e do profano. O que tem a ver a luz com as trevas, né? O puro com o impuro? Não dá, não tem como. E isso traz muita maldição para a vida de um homem e de uma mulher de Deus, tá? Que se diz de Deus, que gosta das coisas de Deus, que é simpatizante, né? Mas não obedece. O que adianta você se simpatizar, que está no meio do povo de Deus, se não obedece? Como Deus vai te proteger? Olha aqui, todo mundo comia, bebia, né? Foi protegido aqui, ó. Deixa bem claro, né? Foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Olha que coisa mais linda. Passou, Deus abriu o mar para eles passarem. Todos passaram, todos foram protegidos. Mas pensa que todos foram salvos? Não, né? Que tristeza, né? Ah, mas isso aí, mas Deus não ficou contente com a maioria deles. E por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, que triste. Deus, esse 1 Coríntios 10 é um exemplo para nós hoje. Então, Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, Ele vai ser sempre o mesmo Deus. O caráter de Deus não muda, a essência de Deus não muda. Ele quer obediência, Ele quer sacrifício, Ele quer que você crucifique a tua carne, Ele quer que você ame a Deus acima de todas as coisas. Se não conseguir fazer o básico do evangelho, o beabá do evangelho, que é amar Deus em primeiro lugar, priorizar as coisas do reino, não adianta nada disso. Tá no meio, tá lá, né, ou no oba-oba do crente, que adianta? Não vai ter as mesmas bênçãos, não vai usufruir do que Deus tem. Não é que você não possa ter esperança para essa vida, como eu falei de princípio. Temos que ter esperança, né? Mas não fique só com esperança para essa vida. Nós temos uma vida eterna com Cristo. Misericórdia se perder a salvação. A salvação que será de um crente meia boca que vai para o inferno. Que adianta crer? Até Satanás crê. E o que adianta para ele crer? Ele não obedece. Ele crê, ele estremece, ele tem medo. Mas e aí? Você quer ter uma vida eterna com Satanás? Pensa na sua vida eterna. Pensa, não é só para essa vida. A nossa vida é eterna. Nossa vida abundante não é aqui. Nosso reino não é desse mundo, né? Então é isso, gente. Então é isso, tá? Nós somos salvos mediante a fé, mas para isso tem que buscar, né? É de fé em fé, de glória em glória, né? Isso não é um merecimento nosso, né? É uma graça dispensada por Deus, né? Então até a nossa fé é Deus que ajuda a gente a crescer nessa fé. Não é, eu creio, a hora que eu quiser buscar eu busco, né? Eu tenho fé, eu sou salvo pela fé. Não é bem assim não, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque fé é você andar pela fé, é você sacrificar, ter um amor sacrificial, é você renunciar pela fé. Eu tenho fé, cara, até o diabo tem fé, foi o que eu falei aí, até ele crer, que adianta? Não é essa fé. É uma fé sacrificial. É uma fé de renúncia, né? Então, essa é a fé que Deus quer ver em você.
tá? Aí ela vai crescer, com certeza, né? Então é aquele negócio, muitas vezes os ímpios, né, eles são condenados e as pessoas acham que é por causa da injustiça de Deus. É Deus. Não, 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 não. Muitas vezes aquilo que você acha que vai para o inferno não vai. Deus vai ter mais pena de Sodoma e Gomorra, né? Muitas vezes do que o povo escolhido dele. Porque não foi pregado para Sodoma e Gomorra que está sendo pregado para você. Então, os ímpios não são condenados pela injustiça. Que Deus, ele separa, Deus faz acepção de pessoa, faz nada, tá? Mas é por causa da depravação, da maldade. Deus está pregando, Deus está falando, né? E as pessoas não querem, essa é a verdade. Eu sei, eu tô fazendo trabalho aí, evangelizando na rua, e eu tô vendo aí, as pessoas não querem. É triste, não é fácil. A gente vê muitas pessoas falam, não quero. E eu fico pensando, meu Deus, que coisa triste. A gente está vivendo exatamente a época de Noé, quando ele começou a pregar, né, e ninguém quis ouvir. E foram salvos só a família de Noé. Olha que coisa. Não tá diferente, gente, não tá. Eu vejo, eu tô andando pelas ruas e eu tô horrorizada. Como é que o povo tá louco, tá? Eles estão tendo oportunidade, mas eles não querem, tá? E vamos falar também de Deuteronômio 9:5, que diz assim: não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles. Então não é pela força, tá? Não é. Você se achar justo é besteira, tá? Sua justiça é trapo de imundícia para Deus, tá? O que você acha que você é reto, você é o seu justiceiro, você acha que você é justo. Eu parei de beber, e daí? Mas continua na prostituição, né? Então, é isso que eu tô te falando, a pessoa tem que entender, santo para Deus, né? Separado. Você tem que estar realmente ser separado, sair do mundo totalmente. Parei de beber, mas não parei de me prostituir. O que adiantou? Ou parei de me prostituir, mas continuo nas más amizades. O que adianta? Não é assim. É separado. Você tem que se separar do mundo, tá? Viver somente para Cristo. Se você quer mais tempo aqui, se é importante para continuar nesse mundo por algum motivo, você faça isso, né? Busque crescer na fé, se santificar, ter uma vida totalmente separada e ter propósito. Não queira viver sem propósito debaixo do céu, porque não tem valia nenhuma para Deus, né? Deus vai preferir você salvo lá do que aqui, né? Por isso que Deus fala, aquele que está de pé acautelem para que não caia. Então, antes de cair, Deus vai puxar. Mas e aquele que nem pode Deus puxar porque não está pronto? Aí vai o quê? Levar chibatada até ficar pronto. Não vai pelo amor, vai pela dor. E Deus não se agrada, Deus não castiga, Deus repreende aquele quem ama. Deus, essa palavra castigo não existe, porque Deus não tem prazer em fazer ninguém sofrer. Ele não quer, né, que o ímpio morra, ele quer que você se arrependa e viva. Ele não quer a morte do ímpio, ele não deseja, ele quer arrependimento. Então vamos nos arrepender. Não é remorso igual Judas, tá? Não adianta. Não é remorso. É arrependimento. Não faça mais. Não volte para o pecado. Para você não perder a sua vida ou até a sua salvação, né? É isso, gente. Até que eu li bastante aí. Para quem disse que não ia ler Patavina, eu li pra chuchu, hein? Porque eu tô com óculos aqui escangalhado, não sei o que aconteceu, menino, mas tá todo arranhado. Amanheceu arranhado meu óculos, não sei, parece que esfregaram ele na pedra, tá? Mas semana que vem, se Deus quiser, eu espero já estar com um óculos novo aí, tá? E é isso, gente, Deus abençoe, tá? Todos vocês aí. E fica nessa fé, tá? Se arrependam, né? A próxima Santa Ceia aí, vá com reverência, com temor, né? Pô, tem um mês aí, cara, para vocês se consertarem,
né, antes de fazer essa Santa Ceia de novo. E quando sair da Santa Ceia, saia com reverência, com responsabilidade, não caia no mesmo pecado, não prove a paciência de Deus, não prove, tá? Enfim, gente, ó, fica aí a Gálatas 5:1, né, que Deus fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a jugo de escravidão, tá? Fique nessa liberdade, tá? É muito importante. A doutrina do livre-arbítrio, ela não existe, né? Esse negócio, né? É uma doutrina, é muito discutido, o povo fala muito, é um estilo de vida, né? Ela não existe. Eu tenho livre-arbítrio. Pô, é besteira acreditar nesse livre-arbítrio. Acredita realmente na liberdade, né? Que Deus veio te libertar, né? E permaneça firme nessa liberdade que Deus te entregou. Eu vejo as pessoas falarem muito de livre-arbítrio. Não existe, tá? O que as pessoas que creem nessa doutrina do livre-arbítrio, ou melhor, nesse estilo de vida, né, que as pessoas estão defendendo, não vai levar ninguém a nada. Então, você pode cair do cavalo, porque você pensa assim, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Pode, com certeza pode, mas cuidado. O fato é que o livre-arbítrio, né, ele está relacionado com a salvação. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio, oferecido, né, pelo Senhor. É o único livre-arbítrio. Aí realmente você pode se considerar livre, porque você aí vai resistir ao pecado, né? Deus vai te fortalecer. Agora, Deus fala em 1 Coríntios, tudo é permitido. Foi o 1 Coríntios 10, né, que eu li. 23, eu nem sei se eu li. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha só. Tudo você pode, não é? Aquele negócio, a pessoa joga o livre-arbítrio, né? Defende o livre-arbítrio. Tudo é permitido, posso fazer tudo. Misericórdia, pode nada, cara. Pode nada. Tanto que fala, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo convém. Tipo, você vai pagar preço por isso, você vai responder por isso, Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, tá? Então, o livre-arbítrio, apesar desse nome não existir, tá? Não existir na Bíblia. Não tem, eles defendem esse livre-arbítrio, né? Mas esse livre-arbítrio se você olhar dentro da Bíblia, ela está vinculada à salvação, tá? Tipo assim, você pode, mas não convém, porque lá em Gálatas 5:1 vai falar que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a jugo de escravidão. A situação. Então, quem pode te dar o livre-arbítrio é Jesus Cristo. Tá bom? Então, ele até fala também, acho que é Gálatas 5, fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem, olha só, a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Interessante essa também, né? A vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Forte, né? Então fica com essa aí também, com esse Gálatas 5:13, Deus abençoe, tá? Quem for receber o áudio da pregação, tá? Aí você querendo ouvir as pregações antigas, você vai lá no canal leilalima.com ou escreve missionária Leila Lima, tá? E fica nessa fé aí, nada de acreditar em livre-arbítrio, porque isso aí, meu filho, papo furado, tá? Esse negócio de livre-arbítrio não existe, tá? Apesar da gente ter essa liberdade, tá, de fazer planos, fazer escolha, né? Nós não, na verdade, não somos nós que escolhemos, sim Deus, tá? Ele que escolhe. Você tem a liberdade de fazer esses planos, mas busque saber se o seu plano, né, se as suas escolhas, as suas vontades vêm realmente de Deus, porque o diabo também coloca, né, essas vaidades, esses desejos errados, tá bom? E Deus fala, né, ninguém vem ao Pai se não foi escolhido pelo Pai, né? Nós temos uma liberdade, você vê, até para, né, para escolher a Deus, a gente depende dele. Olha que engraçado.
né? Ninguém vai ao Pai se não for escolhido pelo Pai. Deus fala isso, né? Até essa liberdade que você acha que você tem, que você que escolheu, não é sua. Não é interessante? Né? Mas apesar da liberdade, só temos a capacidade realmente de se aproximar de Deus, porque Ele é que nos possibilita isso. Até da gente se aproximar de Deus. Olha que liberdade. Você não tem liberdade, cara. Fala sério, você tem que ter humildade, chegar diante de Deus e falar assim, me ajuda, me fortaleça, para eu vencer a carne, né? Tenha misericórdia de mim. Porque, gente, Deus está falando aqui, até para você escolher Ele, você depende dEle. Que liberdade, né? Não tem como você falar que você é livre. Você não é livre para nada. Você só é livre em Cristo Jesus, né? Deus fala, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Temos que orar, tá? Para que Deus, né, abra nossos olhos, abra nosso entendimento. Acho que isso está lá em João 15, gente, eu nem sei. Acho que tá? Que fala isso, né? Que nós não temos nem a capacidade de escolher não pecar. Mas se você buscar Deus com o coração aberto, tá? E pedir, e orar, e sacrificar mesmo, e renunciar, Deus vai te fortalecer, vai te livrar, tá? Para que você consiga sair dos laços da morte, tá bom? Que é uma coisa séria, acho que 2 Coríntios, capítulo 1, eu não lembro, né? Fala que Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo da morte. Eu lembro só assim, retomando aqui, gente, não estava conseguindo lembrar, tive que vir aqui na Bíblia, ó. Vamos finalizar com esse versículo. Esse capítulo, né? 2 Coríntios, deixa eu ver, 1. Ai, meu Deus, aí agora que eu não sei, eu acho que é 1. Deixa eu ver, misericórdia. 10. É 1:10, é isso mesmo, ó. Aqui fala assim, Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que Ele continuará a nos salvar, tá? Então é isso aí. Então é importante você ter essa certeza que é só Ele que pode te livrar dos laços do passarinheiro, da armadilha, do diabo, tá bom? Deus abençoe então. Fique com Deus. Beijo.